Muito bem, pessoal aqui do Encontro de Astronomia. Meu nome, para quem não conhece, é Sérgio Sacani, tá? Eu sou do canal Space Today e do blog Space Today também. E hoje nós vamos falar sobre esse... Vou fazer uma apresentação aqui para vocês, para a gente conversar um pouco sobre esse carinha aqui, ó. Para quem não conhece, esse aqui é o rover Perseverance. Perseverance da NASA, o rover que está lá já em Marte, lá no que a gente chama de cratera Jezero. Então eu vou dar uma passada geral aqui, os objetivos da missão, falar um pouco dos instrumentos que o Perseverance está levando, que já está lá em Marte, desculpa, e vou trazer aqui, toda hora, todo dia tem coisas sobre ele chegando, mas eu vou fazer o quê? Eu vou passar aqui as principais coisas que a gente já teve desde o dia que ele chegou lá em Marte, tá? Bem, uma primeira coisa que muito interessante para a gente entender, né, é que o Perseverance, ele vem de uma sequência aí de rovers, né? A primeira coisa que a gente tem que ter, a gente tem uma diferença entre o que é um rover e o que é um lander, tá? Então o lander, ele pousa e fica parado. Ele pousa e fica parado. O rover, ele pousa no lugar e anda, tá? E anda e rola, né? Que o pessoal costuma falar. Bem, a gente tem aí algumas coisas de sucesso, né? Essa aqui é a data de lançamento, lembrando, tá? Então a gente teve lá em 2004 o Spirit e o Opportunity, que são rovers, tá? Que chegaram lá em Marte. Em 2007 a gente teve o Phoenix, que era um lander, tá? Que pousou lá. Em 2011 e chegando em 2012 em Marte, a gente tem o Curiosity da NASA. Em 2018 um outro lander chamado Insight. Aí aqui, esse slide aqui da própria NASA tá errado, porque aqui nós temos esse pequeno rover aqui, que na verdade ele já tem nome, tá? Ele se chama Rosalind Franklin, e ele vai para Marte ainda. Ele vai chegar em Marte na próxima janela em 2022, tá? E nós temos aqui o nosso querido Perseverance, que a missão é a Mars 2020, tá bom? E qual que é a ideia disso aqui? Então vamos dizer assim, com o Opportunity, que o pessoal chama ele carinhosamente de OP, tá? E o Spirit, a NASA descobriu que Marte tinha água. Teve água no passado, tá? Teve água no passado. Aí a pergunta era a seguinte, a pergunta sempre foi a seguinte: essa água, ela era boa ou ruim para a vida? Então a gente não sabia. Lembrando que esse carinha aqui, ó, o Phoenix, também encontrou gelo, tá? Gelo de água, tá? O Phoenix encontrou gelo de água. Bem, essa água era boa ou era ruim para a vida? A gente não sabia, mas tinha água. O Opportunity acabou descobrindo que ela não era tão boa para a vida assim, que ela era ruim para a vida, porque ela era muito ácida, tá? Então a NASA pensou o seguinte: bem, já descobrimos que Marte no passado teve água. Isso era uma grande questão. Agora, será que, presta atenção nisso, será que em algum ponto, em algum momento, Marte teve as condições para a vida existir? E aí a NASA mandou então o Curiosity para lá. Qual que era o objetivo do Curiosity? Era entender se Marte teve condições para a vida. Teve condições para a vida. E ele descobriu que sim. Como que ele descobriu isso? Ele descobriu que a cratera Gale era um lago, e esse lago tinha então minerais ali argilosos, e esses minerais argilosos, eles eram formados por uma água boa para a vida. Então a gente primeiro descobriu que Marte teve vida, depois descobrimos que Marte teve condições para ter vida, e a pergunta agora é, teve ou não vida? E quem vai responder isso?
o Perseverance. Então, o objetivo do Perseverance é esse, é descobrir se Marte teve ou não teve vida no passado, mas aí nós vamos falar aqui já já para vocês, tá? Então aqui, né, o pessoal voltando, falando que tem muitas evidências, né, para o passado de, ó, muitas evidências que a água fluiu em Marte. Isso aí o Opportunity já tinha descoberto. Ou aí, por conta do Curiosity, é isso aqui, ó. Hoje a gente sabe que o planeta teve, né, a água dele era, vamos dizer, boa para a vida, tá? Ou seja, Marte tinha tudo que a vida precisava. Será que ele tem vida ou não? E é aí que nós vamos ver. Tá vendo aí, ó? Marte teve ou não teve vida? E aí quem vai responder essa pergunta pra gente, a gente espera, é esse cara aqui, e eu vou contar pra vocês como ele vai fazer isso, tá? Então, o Perseverance, ou a missão Mars 2020, tá? Ele tem aqui alguns objetivos, tá? Esses aqui são os objetivos principais da missão. Primeiro objetivo dele, que sempre é estudar a geologia do planeta. Caracterizar a geologia, isso aqui é muito importante porque ele vai contar sobre a história do planeta, tá? A formação dele e os tipos, né, de rocha que você tem lá. Então, isso aqui é muito importante. Então, o primeiro objetivo é esse. O segundo grande objetivo é isso aqui, ó. É a astrobiologia. E aí, aqui sim, é tentar, presta atenção nisso, hein? É identificar resquícios de vida antiga em Marte. Resquícios de vida antiga em Marte. Como que ele vai fazer isso? Eu vou mostrar para vocês como que ele vai fazer isso, tá? E um terceiro grande objetivo, a gente chama de sample catching, que é o quê? Coletar amostras, tá? Então o Perseverance vai fazer isso. Ele vai deixar as amostras vão estar num tubinho. Aí em 2026, a NASA e a ESA vão mandar uma missão para lá, e esse tubinho vai ser colocado numa pequena navezinha aqui e vai ser mandado de volta para a Terra, que deve chegar lá por 2030, tá? Além disso, tem um objetivo muito importante que eles chamam de preparar Marte para o ser humano. E como que eles vão fazer isso? Com duas coisas principais, ou três, melhor dizendo: o MOXIE, o MEDA, que depois vocês vão entender o que são esses nomes, tá? E o nosso querido Ingenuity, tá? Tudo isso vai ajudar o ser humano em Marte no futuro, assim esperamos, tá? Então esses são os grandes objetivos da missão. Então tá aí, ó, geologia, né? O primeiro grande objetivo. O que você quer? Estudar as rochas, o solo em várias escalas, até o nível microscópico, tá? Entender como elas se formaram e revelar, né, a história do local onde ela se pousou. Então tá aí, então você tem aqui, ó, a escala, isso é muito importante, ó, presta atenção na escala aqui, ó. Isso aqui é uma imagem feita com 1 quilômetro, depois com 1 metro, depois com 1 centímetro e depois com 1 milímetro. Ou seja, você vai desde a escala quilométrica aqui até a escala microscópica aqui. E é assim que a gente consegue entender as coisas. Por isso que o Perseverance vai fazer isso aí muito, muito bem. Segundo ponto importante, astrobiologia. Então, é encontrar uma área que possa ter tido, né, pode ter abrigado vida aí no passado. Estudar as rochas e o solo, tá? Procurando o quê? As assinaturas por vida antiga. Então é isso que nós vamos procurar lá, bioassinaturas, tá? Marcadores ali. O curioso, por exemplo, isso aqui, ó, isso aqui é muito legal. Essas camadas aqui de rocha, tá vendo? Isso aqui você tem um mudstone, por exemplo, tá? O mudstone, ele é o leito de um antigo lago. Será que teve vida? Aqui, na cratera Gale, pode ter tido. Porém, o que acontece? O Curiosity não tem as ferramentas para detectar a vida, tá bom? Então, esse é o objetivo do Perseverance. Terceiro lá, que eu falei, né? Coletar amostras. É o
sample catch, ou seja, pegar amostras do solo marciano, deixar elas na superfície para uma missão que vai lá recolher no futuro. Então é isso que ele vai fazer. Aliás, quando eu estou aqui falando com vocês, há 2 dias atrás, e nós vamos ver a imagem aqui no final dessa apresentação, eles já mostraram o local da onde será feita a primeira coleta de amostras em Marte. Tá? E aí é o tal de preparar, né? Preparar preparar o ambiente para o ser humano. E aí tá o que eu falei, que é a produção de oxigênio, que nós vamos ver já já, que é o MOXIE, e aí é estudar o clima, a poeira e tudo mais de Marte, que isso aqui é o MEDA que faz, que eu vou mostrar o que é para vocês, e isso aqui quem faz é o MOXIE, tá bom? Então tem tudo isso aí que é muito legal, tá? Muito bem, então. Então, onde? Aí é uma grande questão, né? Eu tenho, olha só, eu tenho uma chance. Eu só posso mandar um rover. Ele vai pousar em um lugar em Marte. Aí vem a grande questão. Onde pousar? Cara, isso aqui, pessoal, é uma das coisas que mais toma dor de cabeça, dá dor de cabeça pro pessoal, porque eles vão mandar e lembrando, né, que custou a bagatela de 3 bilhões, tá? 3 bilhões de dólares, tá bom? Então, você tem uma chance só, ele vai pousar num lugarzinho só, tá? Então, como que você faz isso? Bem, o processo de escolha de um local para pouso de um rover como esse é muito legal mesmo, é tipo uma Copa do Mundo, tá? Eles vão fazendo, eles vão ganhando, eles vão disputando e tudo mais, até que chega num determinado local. E eu vou explicar por que eles escolheram esse local para vocês. O local escolhido foi esse aqui, ó, tá? Esse foi o local escolhido. Isso aqui é uma cratera, não sei se vocês estão vendo aqui o que seria a cratera, né? A cratera toda seria isso aqui, ó, tá? Ó. Isso aqui seria a cratera, tá? Isso aqui é a cratera chamada Cratera Jezero, tá? É o nome da cratera lá em Marte, Cratera Jezero. Beleza? Por que eles escolheram essa cratera? Por isso aqui que eu vou destacar para vocês agora. Vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu mudar de cor aqui, ó, que vocês vão ver melhor. Ó, consegue acompanhar aqui, ó, um canalzinho aqui, ó. Isso aqui é um canal, igualzinho um rio, tá vendo? Quando ele entra aqui na cratera, o que aconteceu com ele? Ele criou isso aqui, ó. Estão vendo só? Ele criou isso. E uma outra coisa muito importante, nessa imagem não dá para ver muito bem, mas do lado de cá você tem um outro canal saindo, tá? Então isso é muito importante. Isso quer dizer que você tinha água entrando e água saindo na cratera. E essa água ela vinha carregando um negócio que a gente chama de sedimentos e formou isso aqui, que a gente chama de delta da Jezero. Tá? Por que o delta da Jezero? Por que o delta é tão importante? Quando você tem um rio, o rio tem muita matéria orgânica, vida e tudo mais. A água vem correndo por ele e ela desemboca num lugar. Quando ela desemboca num lugar, ela joga ali muito material orgânico. E esse material orgânico vai acumulando aqui. Com o passar dos milhões de anos, vai uma camada de rocha em cima da outra e tal. Aquele material orgânico acaba ficando fossilizado ali. E é atrás disso que nós vamos. Tá? Então isso é muito interessante mesmo, tá? Então tá aqui, ó, um zoom agora, né? O canal entrando ali, tá vendo? E o delta tá aqui, ó, o canal aqui entrou pela parede da cratera, tá vendo? E o delta é esse negócio aqui, ó, todo, ó, bem bonito aqui, ó, que vocês estão vendo. Aqui é o local onde ele pousou e aqui é a trajetória mais ou menos que ele vai fazer lá, mas daqui a pouco nós vamos falar disso melhor, tá bom? Aqui uma outra imagem bem bonita do delta, ó, pra gente ver, ó. Tá vendo o delta aqui, ó? Então isso aqui é o delta. Você vê que ele é uma rocha mais alta, né? Então pode ser que a vida, se tiver, ela tá aqui, ó, tá? Se a vida existiu em Marte, ela tá preservada nisso aqui que a gente chama delta. Isso aqui é muito legal, que eu vou mostrar mais na frente pra vocês. Isso aqui é um pedaço do delta que se soltou, tá? Isso aqui é um pedaço do delta
que se soltou. É muito legal mesmo. E aqui o mapa mais bonito, uma das imagens mais bonitas que a gente tem desse delta, feito pelo USGS, que é o Centro de Geologia dos Estados Unidos, né? Ó, você vê o canal aqui, ó. Isso aqui a gente chama de canal na geologia, tá? O canal cortou a parede da cratera, entrou aqui, ó, o canal entrando aqui, ó, tá vendo, ó? Entrou aqui e aí, ó, espalhou, ó, e aí formou o delta aqui, ó. Tá vendo o delta aqui, ó, tudo espalhado? Então, isso aqui, ó, essa rocha aqui, ó, essa rocha aqui é uma rocha especial, tá? Porque ela pode conter resquícios de vida antiga em Marte. Então, é isso que a gente quer, que ele estude, que o Perseverance estude esse delta aqui, que é esse tipo de rocha. Porque se teve vida, a vida está preservada aqui. Tá bom? Não é o objetivo? Nunca deixem. Missão espacial nunca pode esquecer do objetivo dela. O objetivo não é procurar a vida? Então, isso aqui é uma imagem muito linda também, tá? De novo aqui, ó. Olha o canal aqui, ó. Olha o canal aqui, ó, sinuoso, veio e pá, quebrou a parede da cratera. Tá vendo a parede da cratera aqui, ó? Isso aqui era a parede da cratera, isso aqui era a parede da cratera. O canal quebrou. Quando ele quebrou ela, ele desagou aqui dentro da cratera. Quando ele desagou aqui, ó, ele formou todo o delta. Ó, o delta aí, ó, bonitão, ó, ó, ó. Tá vendo o delta aí, ó, lindo, ó. O que são as cores aqui? As cores aqui são muito importantes, tá? Elas indicam, as cores indicam diferentes rochas, tá? Em roxo aqui, ó, essa coloração aqui, ó, em roxo, nós temos uma rocha muito importante que é um tipo de carbonato, tá? E da órbita de Marte, a gente pode ter encontrado ali o que a gente chama de estromatólito. O que é estromatólito? Estromatólito são tapetes de micro-organismos fossilizados, tá bom? Isso a gente... Como que a gente sabe disso? Porque aqui na Terra a gente tem. Olha aí que coisa linda, ó. Isso aqui, se não me engano, é lá na Austrália, tá? Isso aqui é lá na Austrália. Isso aqui, ó. Essas coisas que você tá vendo aqui, tá embaixo d'água aqui no caso, né? Que é igualzinho, isso aqui é igualzinho a cratera Jezero, tá? Tá vendo esse negócio aqui? Isso aqui são estromatólitos, tá? Recentes, porque a gente tá vendo. Passado milhões e milhões de anos, isso aqui tampa tudo pela rocha e você tem essa rocha lá embaixo. Então esses aqui são os estromatólitos, tá bom? E aí quando você pega isso e faz uma análise dele, você vê isso aqui, ó, tá vendo? Então aqui, isso aqui são deixa eu escrever aqui em cima aqui, ó, micro-organismos fossilizados. Então é isso que os caras vão atrás, tá? É atrás disso que eles vão. Isso aqui, essa rocha aqui de novo, lembrando o nome dela, estromatólito. Aqui para nós ela é muito importante para o Brasil, sabe por quê? Porque é a rocha que está no pré-sal. Isso, já ouviu falar no pré-sal? Província aí petrolífera do Brasil. A rocha lá do pré-sal é essa rocha aqui, o estromatólito. Então o que acontece? O Perseverance tem que chegar ali no delta e com o equipamento que ele tem, ele vai olhar aqui. Se ele encontrar o estromatólito, que é formado por micro-organismos fossilizados, o que vai dar isso aqui? Qual que é o resultado disso aqui? O resultado disso aqui é: sim, Marte teve vida no passado, tá? Então, vimos aqui o objetivo do rover, qual é? Vimos aqui aonde ele vai cumprir o seu objetivo, que é a cratera Jezero, e agora nós vamos ver como ele vai cumprir esse objetivo. Como que ele foi montado, como que ele foi construído para poder, então, conseguir cumprir esse objetivo de encontrar a vida. E aí tem aqui uma imagem muito bonita. Esse aí, para quem nunca viu, é o rover Perseverance da NASA. Ele pesa aí 1 tonelada mais ou menos, tá? 1 tonelada tem o rover, tá bom? E ele tem todos esses equipamentos, tá bom? Então vamos começar falando aqui, ó. Ele tem... como que ele... Não tem painel solar, vocês estão vendo? Por quê? Porque ele é movido a RTG, ele é uma pilha nuclear, tá? Isso aqui é uma pilha nuclear, tá bom? Aí aqui atrás, ó, nessa caixinha aqui, ó, você tem um radar de penetração de solo chamado RIMFAX, tá? Isso aqui é muito importante porque esse radar aqui, ó, ele vai fazer uma radiografia
do terreno aqui onde o rover está andando. E através dessas camadas aqui que nós vamos estudar, vai ser possível definir se tem água, um monte de coisa, tá bom? Uma coisa que o pessoal investiu muito foi em novas rodas para o rover, visto que as rodas do Curiosity já estão detonadas. Aqui dentro tem um negócio muito importante que é o MOXIE. O MOXIE é o produtor de oxigênio. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho melhor dele, tá? Essas câmeras que vão aqui embaixo dele, ele tem várias câmeras, tá? 23, eu acho, câmeras ele tem, tá? Ou mais, nós vamos ver ali o número delas direitinho. São as Hazard Avoidance, ou seja, elas vão olhando o terreno e vão desviando de grandes obstáculos, tá? Aqui no braço robótico dele, ele tem os instrumentos que vão procurar a vida, que é o Pixel e o Sherlock, tá? Então aqui. E aqui você tem a câmera dele, a Supercam, que é essa câmera zona aqui, e as Masticam Z, que são esses olhinhos aqui. E esse negócio aqui, ó, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o MEDA, que é a estação meteorológica dele. Fora isso, ele tem todo o sistema aqui de coleta de amostras, como a gente já viu. Então, esse aí é um raio-x do rover Perseverance, e agora nós vamos falar um pouquinho melhor dos seus instrumentos, tá bom? Então ele tem as câmeras, né? Vamos falar aqui das câmeras, ó. Então a primeira, essa aqui, ó, essa câmera zona aqui, que é a Supercam, tá? Ela é uma câmera que tem uma supervisão ou um super zoom, tá? Essa é uma câmera muito interessante, tá bom? A Masticam Z são os olhos do rover. Lembrando, o Perseverance, olha que coisa legal, tá? O Perseverance, o pessoal chama ele de Percy, tá? O Percy, ele vai fazer imagens 3D direto graças a Masticam Z. A Supercam, ela tem aqui um laser, ela atira o laser na rocha. Então tá aqui, ó, vamos colocar aqui, aqui tá o rover andando, né? Aqui tá a Supercam dele, aqui tá a rocha, tá? Ele atira o laser na rocha, quando o sinal do laser volta para ele estuda esse sinal do laser. Então a gente faz um negócio chamado espectroscopia laser, tá? É isso que a Supercam vai fazer. Mas fora isso, né, como eu falei, ele tem várias outras. Ah, tá até aqui, ó. Nem precisava, né? Tá até aqui, ó. A Supercam tira o laser volta, ela faz o estudo ali do espectro, tá? Fora isso, tá? Ele tem o Sherlock, como eu falei, e o Pixel, que nada mais são do que câmeras, mas câmeras voltadas para analisar a rocha. Se não me engano, tá? Ele tem 23 câmeras. É o rover que mais tem câmeras, tá? Ele tem câmeras 3D, que a gente viu, ele tem câmera colorida, pela primeira vez, imagens coloridas mesmo, câmeras coloridas, e essas câmeras outras que a gente chama de câmeras científicas, que elas fazem algum tipo de trabalho científico em Marte, beleza? Então isso é muito legal mesmo. Além disso, ele tem todo aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, ele tem o sistema de broca dele, tá? Então ele tem o sistema de broca dele para poder furar o solo, recolher as amostras e guardar as amostras. Isso aí é muito legal também, tá? Aqui é como vai funcionar o Sherlock e o Pixel, que são os instrumentos que vão aqui, ó. Qual o objetivo dele, ó? Estudar vidas antigas em Marte, tá? Ou sinais dela, pelo menos. Então, o que nós temos aqui? Vocês já sabem essa rocha aqui qual que é? Estromatólito. Isso mesmo, que é um estromatólito. Que é um estromatólito. Tá vendo essas camadinhas aqui, ó? Tudo isso aqui são micro-organismos fossilizados. Quando você pega o Sherlock e faz a imagem aqui, o Sherlock consegue pegar o quê? O que é material orgânico. E através do que é material orgânico, você sabe o tipo que é. Enquanto isso, o Pixel também analisa a química da rocha. Então, esses dois caras aqui vão trabalhar junto, que vai ser muito legal. Eles ainda não começaram o trabalho, só fizeram algumas imagens, tá? Aqui tá o RIMFAX, que eu falei para vocês, que é um sistema de GPR, que ele vai andando.
essa imagem aqui, ela mostra muito bem, né? Ele vai mandando, vai emitindo um sinal aqui de uma onda eletromagnética no solo, a onda reflete, refrata ali, volta para ele, e aí no final você consegue ver as camadas aqui embaixo de Marte. E analisando isso aqui, você consegue dizer o que tem nessa camada, se tem água, pode ser um lago antigo, alguma coisa do tipo, tá? Então isso aí é muito legal também. Fora isso, né, outros instrumentos, aqueles que vão preparar para o ser humano ir para Marte. Um deles é o MEDA. O que é o MEDA? Nada mais é do que sensores meteorológicos, tá? São esses dois palitinhos que ele tem aqui, beleza? Então aqui é muito bom, ó. Vai medir a velocidade e a direção do vento, a temperatura, a umidade e a quantidade e o tamanho das partículas de poeira na atmosfera. Vai ser a primeira vez que a gente vai ter esse tipo de medição. Então, o MEDA, ele é muito importante. Fora o MEDA, a gente tem o nosso querido MOXIE. O MOXIE é o produtor de oxigênio. Por quê? A atmosfera, tá? A atmosfera de Marte, vamos colocar aqui, ó, para quem não sabe, né? Porque Marte tem atmosfera, tá? Ela tem 96% de CO2, tá? Então, qual que é a ideia? É pegar esse instrumento aqui, ele vai sugar esse CO2, vai passar por uma transformação aqui e do lado de cá vai sair com o O2, tá? É isso basicamente que o MOXIE vai fazer, e eu vou até mostrar que ele já fez, ele já produziu um pouquinho de oxigênio, tá? Então ele fica ali, ó, tá? O MOXIE, né, como eu mostrei, e agora aqui o sistema de coleta de amostras, que o rover vai pegar as amostras, vai guardar ela nos tubinhos, tá? Vai deixar os tubinhos espalhados aqui na superfície, e lá em 2026 um outro rover vai vir e pegar ele de volta. Por que isso é importante? Porque nós vamos ter uma amostra que a gente chama in situ de Marte, e nós vamos poder trazer isso aqui para a Terra, e aqui na Terra usar todo o nosso poder de laboratório para poder então estudar esse tipo de rocha, tá bom? Então isso aí vai ser muito legal. E aí eles vão procurar as tais, né, das bioassinaturas, tá bom? Então tá aí, ó, mostrando de novo, né, a rocha vai vir de Marte, vai vir para a Terra, chega aí lá por 2026, beleza? Então ele vai ter tudo isso. Eu vou mostrar aqui para vocês a primeira coisa que ele vai fazer, tá? Isso aqui é uma coisa muito legal, para quem não sabe, né? Ele está tirando foto de toda a missão. Então, tem milhares, dezenas de milhares ou até centenas de fotos. Tá bom? Então, no final das contas, a missão vai falar pra gente um pouco sobre a história e a origem de Marte, fornecer informações sobre locais promissores para onde tem guardado água no passado e pavimentar o planeta para a exploração humana. Show de bola? Agora o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou passar alguns momentos aí já históricos, né, dessa missão. Então, começando aqui no dia, para quem não lembra, eu lembro muito bem, dia 18 de fevereiro, que foi o pouso. Tá? Então tá aí, ó, 18 de fevereiro, o pouso. Essa aqui é a primeira imagem de Marte, tá? Então tá aí. Logo que ele pousou, ele fez uma imagem para mostrar que ele estava bem. Logo na sequência, no dia anterior, já coloriram a imagem aqui, ó, aqui é colorida, tá? Colorida. E aí você começa a ter a noção. Ah, por que ela é curva assim? Porque tinha um protetor de lente ainda e tudo mais, eles estavam ajustando as coisas, tá? E isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal. Tá vendo? Ó, vamos ver se vocês já conseguem identificar. Se eu conseguir identificar agora, quando perguntarem para vocês, já vão conseguir identificar. Ó, aqui, ó, tá o canal. E aqui, ó, o que tá aqui, ó. Ó. Quem tá aqui é o delta da Jezero, tá? Tá aí o delta da Jezero. Essa imagem aqui foi feita pela câmera High Rise
da sonda MRO, ela já fotografou muita coisa chegando em Marte, ela não poderia deixar de fotografar o Perseverance, ó. Aqui tá o paraquedas dele, ó, paraquedas, e aqui tá ele dentro ainda. Muito legal, né? Então, muito legal essa imagem que o HiRISE fez. Aí, lá no dia 18, ele pousou. Isso aqui também, isso aqui é uma imagem, isso é inédito, tá, pessoal? Isso é inédito. Ele pousa usando o Sky Crane, que são essas cordas aqui. Chega lá embaixo, ele libera as cordas e ele tá, então, na superfície marciana fazendo seu trabalho. Tudo isso aqui aconteceu dia 18 de fevereiro, tá bom? Aí uma primeira andadinha que ele deu, né, mexeu ali e já viram que marcou o solo marciano, o que é muito importante também, beleza? Aqui é o local exato aonde ele pousou, chamado de Octavia Butler, tá? É interessante é o seguinte, né, quando o rover vai pousar, existe uma elipse aqui, ele pode pousar basicamente em qualquer lugar. Só que ele vai fazendo aquele negócio de fazer imagem, de comparar e tudo mais, para poder então escolher o melhor ou otimizar o seu local de pouso. E ele resolveu pousar aqui, aí daqui ele pode andar para cá, daqui ele pode andar para cá e daqui ele pode ir para cá. Então, ou seja, né, é muito bom. E aqui tá o delta, lembra aqui, ó, daquela rocha? Isso aqui é um pedaço do delta que se soltou. Tá, então o rover Perseverance está lá desde o dia 18 de fevereiro. Olha aqui que demais, ó. Sabe aquele pedaço que eu falo para vocês? Então é isso aqui, ó. Esse é um pedaço solto do delta da G0. Perfeito? Então isso aqui é um pedaço do delta. E ele já começou, essa imagem aqui foi feita pela Supercam, por exemplo, tá? Pela Supercam. Você já vê detalhes aqui, ó. Por exemplo, esse grupamento de rocha aqui é muito interessante. Esse outro aqui, ó, também é muito interessante. Então, esse é o trabalho agora do nosso querido Perseverance. Bem, além de tudo isso, né, uma coisa que eu não falei ainda, mas vou falar agora, o Perseverance levou o Ingenuity para Marte. Tá? O Ingenuity é esse pequeno helicóptero aqui, ó. Ele tem uma anteninha, ele tem um painelzinho solar, ele tem as blades, as asas dele, ele tem um corpinho metálico e tem até as perninhas que pousam, tá? Então esse é o Ingenuity. Duas coisas bem interessantes. O MOXIE, que eu falei lá atrás, o MOXIE e o Ingenuity, eles foram propostos como prova de tecnologia. Ou seja, não foi assinalado para eles nenhuma missão científica. Isso quer dizer que se a sonda sentisse algum tremor e tal, beleza. Se o cara viesse e se ela sentisse qualquer coisa, né? Tava tranquilo, né? E qual que era a ideia? Era fazer voar em solo marciano. Eu falei do tremor porque a InSight, que eu estava confundindo aqui, a InSight mede tremor e ela era uma prova de tecnologia também que a gente não sabia se ia medir, tá? Por isso que eu falei de tremor. Mas o helicóptero é o seguinte, será que é possível voar em Marte porque a atmosfera é muito pouco densa, tem 1% da densidade da Terra? Será que é possível voar em Marte? Bem, ele provou que é, tá? Porque já aconteceu. Beleza, mas ele era uma prova de tecnologia. O MOXIE é a mesma coisa. Será que a gente consegue produzir oxigênio em Marte? Provou também que pode, eu vou mostrar para vocês. Então, o dia também aí inesquecível, tá aí um GIF para vocês. Isso aqui é dia 19 de abril. Dia 19 de abril de 2021. Tá aí o primeiro voo do Ingenuity em Marte. Ele simplesmente subiu e desceu. Tá? Hoje nós estamos aqui, deixa eu falar que nós estamos gravando aqui no dia 22 de julho. Só para vocês terem uma ideia, daqui para cá ele já fez 9 voos. Tá? Ou seja, então é algo que realmente funcionou e veio para ficar, tá? Então essa que é a ideia do Ingenuity. Ó, esse aqui foi o primeiro voo. Agora no 9º voo, ele já fez 9 voos. No 9º voo,
O nono ele andou aí mais para 600 metros mais ou menos e tudo mais, tá? O pessoal perdeu o medo, ganhou confiança, viu que ele realmente funciona em Marte. E essa caixinha aqui que vocês estão vendo, isso aqui é o MOXIE, que é o que vai produzir o oxigênio. Ele tem os negocinhos aqui, ele respira o ar marciano. Lá dentro dessa caixinha ele transforma, quebra o CO2 e gera o oxigênio. Ele já funcionou em Marte também e tá aqui, ó. Aqui, ó. Ele conseguiu produzir, ó, 5,37 gramas de oxigênio. Aí vocês vão falar o seguinte: poxa, mas isso aí não dá para nada. Realmente não dá para nada, não. Mas você viu o tamanho do equipamento? Imagina se a gente faz um equipamento muito maior e que produz aí, sei lá, toneladas de oxigênio por dia, ou dezenas de metros de oxigênio por dia. Então, mostrou que funcionou. Então, prova, o que é uma prova de tecnologia? É simplesmente provar que funciona. Beleza? Então, a ideia é ele produzir... na verdade, ele já produziu 3 vezes, tá? Essa mesma quantidade aí, cerca de 6 gramas de oxigênio, porque eles estão testando ele de dia, de noite, em vários períodos do dia e tudo mais. Então, o MOXIE tá aí. Parece ser muito, muito, muito promissor para todos nós, tá? Essa imagem aqui é muito legal, tá? Porque o Ingenuity... Deixa eu ver aqui como que eu vou... pegar uma outra cor aqui para escrever. Aqui, vamos ver. Não, esse vídeo tá ruim, né? Roxo. Então, o Ingenuity. Ingenuity. Oh, caramba. Ingenuity. O Ingenuity, ele começou como uma prova de tecnologia. Prova de tecnologia. Ou seja, dá para voar ou não dá? Check, deu para voar. Quando ele voou 3 vezes depois de 4 voos, eles criaram uma outra coisa. Agora ele não é mais uma prova de tecnologia, agora ele é uma prova operacional. Será que ele consegue agora ajudar a missão? Ou, no mínimo, não atrapalhar a missão? E isso aqui é o que ele está fazendo agora. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é do 9º voo, tá? Do 9º voo dele. Uma imagem muito legal, ó, que mostra essas rochas aqui, tá vendo? Tudo isso aqui, ó, que o pessoal da NASA não sabe ainda o que é. E é legal que aqui tá a perninha dele, tá? A sombrinha dele tava aqui embaixo, mas eu cortei na hora que eu ajustei a imagem, tá? Mas não tem problema não. Você tá vendo que aqui tem algumas dunas, né? E você tem esse campo de rochas aqui. E isso é muito legal, porque foi em cima disso aqui que ele falou pro Perseverance: cara, tem coisa interessante aí para você estudar. Será que você não quer coletar sua primeira amostra nesse tipo de rocha aqui? E é isso que nós vamos ver. Isso aqui é muito legal também, tá? Você olha assim, você não sabe nem o que eu tô falando, né? Mas a escala aqui, a escala é milímetros. A escala aqui é de milímetros, tá bom, pessoal? Milímetros que nós estamos vendo. O que nós estamos vendo aqui? A poeira marciana, tá? Então nós já estamos começando a fazer, lembra lá das escalas das imagens que eu falei bem no comecinho para vocês? Então nós já estamos começando a fazer aí imagens em escala milimétrica para estudar o tamanho da poeira marciana. E isso aqui, que é a última coisa que eu queria mostrar para vocês, encerrando aqui a minha apresentação aqui, é o seguinte: isso aqui que vocês estão vendo marcado aqui, deixa eu pegar o vermelho mesmo, né? Pegar o vermelho mesmo. Isso que vocês estão vendo marcado aqui é onde vai ser feita a primeira coleta de rocha. É nesse campinho aqui. Por que aqui? Vamos lá. Uma grande dúvida que a gente tem olhando para essas rochas é o seguinte: será que elas são vulcânicas
Ou será que elas são sedimentares? Essa é uma grande dúvida. Bem, espera-se, né? Esperaria. Acho que o preto vai ser melhor, viu? Que elas fossem sedimentares. Por quê? Por que sedimentar? Porque eu estou no fundo de um lago. Eu estou no fundo de um lago. E aqui no fundo do lago, normalmente a gente tem rochas sedimentares, tá bom? Mas ela tem características ígneas. Então não dá para bater o martelo. Então por isso que ele resolveu coletar aqui. Essa amostra vai ser coletada em algum ponto aqui. Ele vai encher um tubinho aqui dele de rocha. Depois ele vai selar aqui esse tubo. Vai ficar bonitinho. Vai largar aqui no solo marciano o nosso tubinho aqui com a nossa rocha. E em 2026 a sonda vai aí, pega esses tubinhos e traz para nós, para a gente ver o que é. Até lá nós vamos ficar com essa grande dúvida. Beleza? Mas isso aqui, para vocês terem uma ideia, isso aqui foi anunciado dia... Só para vocês terem uma ideia, tá? Dia 21 de julho, tá? Só para você ter uma ideia do que aconteceu. Beleza, pessoal? Então acho que era isso, que era a minha apresentação aqui para vocês aqui no Encontro de Astronomia, né? E muito legal, né, a gente falar desse rover aqui do nosso querido, tá, Perseverance. Vai ter muita coisa para fazer. Então é o seguinte, ó, faz o seguinte, ó, meu arroba é Space Today 1, tá? Você me encontra assim no Twitter e no Insta. E vá lá, Space Today no YouTube e tal. Eu tô postando vídeo direto, fazendo live direta, acompanhando passo a passo da missão do rover Perseverance da NASA. Beleza? Acho que deu para dar um apanhado geral aqui para vocês e ver aonde que a missão está nesse momento e os principais highlights aí até agora. Espero que vocês tenham gostado aí. Um grande abraço, obrigado pelo convite. Fui!